Meu caro amigo Roberto, estamos aqui de volta mais uma vez reunidos para darmos continuidade ao nosso trabalho, né, com o João da Luz. O João da Luz nos acompanha desde setembro. E Isso. agora ele que vinha só com aparições no Facebook, Uhum. ele surge agora comentado. Perfeito. Então, o comentário aqui que aconteceu em meados de setembro, começo de setembro, é do João da Luz. Sabe qual é o pré-requisito para uma vida de sucesso? Parar de reclamar e culpar os outros. Assuma a responsabilidade pelos seus resultados, sucessos e fracassos. Esse é o João da Luz, Roberto. Pelo que você está vendo, paletózinho preto aí, de gravata, qual é o João da Luz que nós estamos falando aqui? É da prosperidade. E o tema vem bem a caráter mesmo, né? Perfeito. Muitas vezes as pessoas elas tendem a colocar nos outros a culpa pelo que não conseguiram alcançar. Certo. E reclamam de oportunidades, reclamam de falta de oportunidades, reclamam de coisas e mais coisas, deixando de ver o seu lado. O que foi que a pessoa deixou de fazer para alcançar o sucesso? Quer dizer, então, que eu estou olhando para o outro, responsabilizando ao outro por aquilo que eu deveria estar tomando conta. E fica muito simples, né? Julgando muitas vezes que o outro conseguiu sucesso por conta de facilidades que ele teve. O outro teve sorte, o outro tinha dinheiro, o outro era jovem, o outro era homem, o outro era etc. Ou era mulher, ou era criança, ou era sei lá o quê. Então, o outro já tinha experiência. Exato, foi ajudado por terceiros. Perfeito. E com isso, para de pensar o que poderia ter feito e não fez, ou que poderia não ter feito e fez, certo, e levou ao resultado de ter um fracasso. Porque, na verdade, fracasso não existe, né? Sim. Quando a gente fala em fracasso, a gente fala que naquele resultado que a gente não esperava ou não queria. Perfeito. Mas que ele só veio porque nós fizemos por onde que ele viesse. Então, resultados, sucessos, fracassos, acaba sendo uma coisa só. É o resultado, é ação e reação, né? Ação e reação. Então, aquilo que você fez ou deixou de fazer, levou você àquele resultado. Isso. Ou aquele sucesso, Isso. ou aquele fracasso. Depende muito de como você resolve enxergar. E enquanto se está reclamando do outro e culpando o outro, deixa de fazer a análise necessária para que, num outro momento, consiga o sucesso. Muito bem. Ok. Mais alguma coisa, Roberto, a acrescentar aqui nesse item da prosperidade? Nós torcemos para que todos nós e para que os nossos acompanhantes, amigos, nós possamos, na verdade, possamos aspirar ao sucesso, sabendo que o sucesso depende muito da nossa visão, da nossa compreensão e da nossa decisão de acertar. Então, esse é o pré-requisito para uma vida de sucesso. Justamente. Parar de reclamar e culpar os outros. Exatamente. Ok, muito obrigado, querido. Bom, Roberto, agora nós vamos para um outro item, que é o item da espiritualidade. Na mesma época, né, da prosperidade. Correto, exatamente. Então, João da Luz diz o seguinte: Mark Twain nos faz pensar. Vivi uma vida longa e passei por muitos problemas, muitos dos quais nunca aconteceu. Para que criar problemas na mente, discussões, brigas e outras coisas que nunca vão existir? Como é que é essa história? O problema que nunca existiu, o problema que nunca aconteceu. Então, não existe problema, é isso? Acaba que nós acabamos alucinando a realidade. Sim. Existem problemas. Claro. Aqueles que nós temos que resolver. Certo. Só que entre esses problemas, o maior problema é a nossa maneira de gerar problemas que não existem. Eita, deu um nó aqui na minha cabeça agora, Roberto. Gerar diálogos, por exemplo, com uma pessoa que não está presente. Certo. E nesse diálogo você briga com a pessoa, discute com a pessoa. A pessoa se antepõe a você, mas é você sozinho que está brigando, está discutindo. Ou então eu olhar para uma pessoa e estar pensando que aquela pessoa vai reagir de maneira negativa a algo que eu vou dizer e já cria aquela raiva interior antes que eu fale com a pessoa sobre a situação e eu já chego agredindo a pessoa mesmo antes da pessoa saber do que é que eu vou falar. Exato, é você criando a situação. Às vezes você chega, fala e é facilmente
resolvido o problema, Sim. porque o outro está aberto à solução. Você pensou que não estivesse. Certo. Né? Então, eu criei um problema, né? Você criou um problema que não aconteceu, nunca aconteceria. É como quando você, por exemplo, vive a ansiedade de um exame que vai vir e você já pensa que o exame vai dar coisa ruim. Ah, tá. Um exame médico, você diz. Aí você passa 4, 5, 6, 10 dias angustiado. Ah. E aí quando você vai receber o exame... Tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Ok. Aí você perdeu 5, 10, 15 dias da sua vida num estado de depressão, de angústia, de medo, de receio, que, enfim, não era necessário. Olha só a carinha do João aí. Preocupado, né? Sério, Parece, né? um problema que está acontecendo. Sério. Nem abriu o envelope ainda, mas ele já sabe qual é a doença que está lá dentro, né? Exatamente, já sabe, antecipando e sofrendo com isso. Perfeito. Okay. E depois que chega o resultado, depois que vê o que aconteceu, aí que vai tranquilizar o coração. Com isso, já perdeu a oportunidade de muitas alegrias, já perdeu a oportunidade de conversar com pessoas, já perdeu a oportunidade de estar, vamos dizer assim, feliz e relacionando-se de forma leve com as pessoas. Perfeito. Excelente. Então, muito obrigado. Esse item da espiritualidade eu acho que ficou bastante claro para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, não é isso? Isso. Ok. Agora, Roberto, vamos falar um pouquinho sobre o João da Luz, que expressa saúde. Olha a roupinha dele que bonitinha. Todo de jaleco, né? E sério, viu, Léo? E sério. Sério. E sério. O assunto ainda está sério, né? Tá sim. A saúde é o equilíbrio do ser humano em relação à natureza. Julgar que poderemos, com fórmulas externas, resolver problemas de caráter interno é o mesmo que rumar para o norte com a pretensão de alcançar o sul ou vice-versa. Segundo Hipócrates, tudo acontece segundo a natureza. Roberto, traduz isso para a gente, porque essa história de saúde, só você mesmo como médico para nos ajudar. A civilização ela começou a pouco a fugir da natureza, como se nós não fôssemos seres naturais. Ok. E com isso a saúde também começou a fugir da natureza. Certo. Nós buscamos hoje em dia muitos fatores externos para tratar de coisas que são internas. Sim. Medicamentos. Exames, fórmulas aqui que ele está falando, são medicamentos? Fórmulas externas, tá. Muita coisa que, se você pensar direitinho, antes de você procurar alguma coisa de fora, você se perguntar, Eliel, o que foi que eu fiz ou o que foi que eu deixei de fazer que me trouxe esse tipo de sensação, esse tipo de sintoma, esse tipo de sinal. Geralmente as pessoas sabem responder, sabem por que estão sentindo coisas. Tá. Aquela história de que foi que eu comi, que foi que eu bebi, Isso. que hora que eu fui dormir, Isso. há quanto tempo eu não tenho um lazer. Por que essa dor nas minhas costas, o que foi que eu fiz, que ela apareceu. Ou o que foi que eu deixei de fazer, Isso. tipo atividade física diária, Exatamente. ou pelo menos 2, 3 vezes da semana. Exato. Então, se conseguir entender o corpo, vai conseguir resolver grande parte dos problemas. E aí vão ficar, Eliel, 10 a 20% que a pessoa vai precisar de profissionais. Certo. Quer dizer, então, Roberto, que não é só a boca que fala. Outras partes do meu corpo também falam. O corpo inteiro fala. E fala muito. Fala muito. A boca, ela só verbaliza. Certo. Tá? Ela verbaliza, mas quem fala de verdade é o corpo. Por exemplo, me dê um exemplo de outra parte do corpo que fala como a boca. Ora, quando você vomita, certo, você vomita porque o seu estômago não está tolerando o que está acometendo a ele. Chegou alguma coisa por lá que ele reconheceu como nociva e que ele não quer passar para o intestino. Uma dor é a voz do seu organismo, falando que algum desconforto está acontecendo com você. A dor ligada aos neurônios, ligada a alguma substância química. Isso. E pelo contato com algum agente que está incomodando o corpo. Certo. E aí é preciso identificar. Mesmo para sanar a dor, mesmo que você use analgésicos, sim, mas é bom que você compreenda porque a dor doeu. Porque você pode evitar outra vez. Então quer dizer que tomar o analgésico para dor não deveria ser o caminho final. Tomar o analgésico para dor deveria ser só como um paliativo. Isso. Eu tenho que procurar compreender porque está doendo. Tá. Compreender porque está doendo. E qual parte do meu corpo vai me dizer por que está doendo? A parte que está doendo.
Mas assim, a sua atitude também pode levar a isso. Certo. Muito bem. Então quer dizer que eu tenho que conversar com o meu corpo, porque segundo Hipócrates, tudo acontece segundo a natureza do meu corpo. E o seu corpo, ele é o representante da natureza do ser humano. Muito obrigado, Roberto.